A Idade Moderna foi um período da história que começou em 1453, com os turcos conquistando a famosa cidade de Constantinopla e durou até 1789, na Revolução Francesa. Foram 336 anos de guerras, conquistas, descobertas, invenções, artes e várias outras coisas que marcaram até moldar o curso da história. E é claro que sempre vai ter os acontecimentos que têm um certo destaque a mais que os outros, por serem mais importantes. E é este o tema do vídeo. Antes de tudo, temos que ver os principais acontecimentos no mundo ocidental, ou na visão europeia. Enfim, esse período da história teve principalmente a transição do sistema feudal para o sistema capitalista, o enriquecimento e fortalecimento das nações europeias, o comércio marítimo sendo o principal fundo para a economia das nações, o desenvolvimento da cultura sob uma nova perspectiva, como o Renascimento, o início de Revolução Industrial, já no fim da Idade Moderna, e os descobrimentos marítimos europeus que, principalmente Portugal e Espanha, iniciaram a colonização tanto das Américas, Ásia e África. Mas vamos dar uma olhada mais profunda, pois na Idade Moderna aconteceram muito mais coisas importantes e também curiosas. Aqui vamos para os acontecimentos. Após a tomada de Constantinopla, o próximo evento grande, digamos assim, que ocorreu foi a Guerra das Duas Rosas, que não foi uma guerra lutada por rosas, só para constar. Foi uma guerra civil ocorrida na Inglaterra entre os anos de 1455 e 1485, pela disputa do trono inglês entre Lancaster, que era a rosa vermelha, e York, que era a rosa branca. E no final ninguém ganhou definitivamente essa guerra, e as duas se uniram e viraram uma rosa rosa, entenderam? Mentira, ela ficou assim mesmo. Em 1479, o reino de Castela e o reino de Aragão, ou Catalunha, chame do que quiser, localizados na Península Ibérica, se uniram devido ao casamento da Isabela I de Castela com Fernando II de Aragão, assim criando uma união extremamente poderosa que hoje conhecemos por Espanha, e que seria um dos maiores impérios da história, que teria várias conquistas. E uma dessas conquistas aconteceu em 1492, onde os espanhóis, liderados por Cristóvão Colombo, partiram em uma navegação para chegar nas Índias, atual território indiano, para ter acesso às especiarias da região. Mas por imprevisto eles acabaram chegando na América, e assim descobrindo-a, evento esse que ficou conhecido simplesmente como descobrimento da América. Em 1498, com Portugal querendo chegar nas Índias, Vasco da Gama iniciou uma navegação muito arriscada e surpreendente para aquela época, e chega a seu destino após mais ou menos um ano de viagem, contornando a África e fazendo vários pontos de comércio na costa africana antes de chegar na Índia. E enfim, chegamos em 1500, em que as notícias da descoberta de terras no oeste começam a interessar a coroa portuguesa, que manda uma navegação para as terras recém-descobertas. Liderados por Pedro Álvares Cabral, eles acabam chegando onde hoje é a cidade de Porto Seguro, no Brasil, assim acontecendo o descobrimento do Brasil. Em 1508, Michelangelo, grande pintor, escultor, poeta e arquiteto da Idade Moderna, considerado um dos maiores criadores da história da arte, inicia a pintura do teto da Capela Sistina, localizada atualmente na Cidade do Vaticano e que é uma das obras mais representativas do Renascimento cultural, que seria terminada em 1512. 1532 foi o início da colonização espanhola na América do Sul, após a destruição, dizimação, trucidação, esquartejação, tá bom, parei, e o fim do Império Inca, que se localizava no oeste da América do Sul, na qual a destruição foi comandada por Francisco Pizarro, conquistador espanhol. E em 1554, um acontecimento em solo brasileiro, que na época era de Portugal, mas tudo bem, que foi a fundação da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro, há 466 anos atrás, e que atualmente é uma das cidades mais populosas do mundo e a mais populosa, industrializada e rica do Brasil. Em 1618, começa a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu por rivalidades religiosas, dinásticas, territoriais e comerciais, lutada por várias nações europeias, por exemplo, Suécia, Inglaterra, Espanha e França e outros, que teve seu fim com a assinatura da Paz de Westfália, 30 anos depois do início do conflito. Entenderam o porquê do nome? Em 1642, acontece a Revolução Puritana, que foi basicamente uma guerra civil ocorrida na Inglaterra entre as forças leais ao rei da Inglaterra, Carlos I, e o parlamento. O conflito chegou ao fim em 1649, com a vitória dos parlamentares e a execução de Carlos I. E em 1688 se inicia a Revolução Gloriosa na Inglaterra. E a Inglaterra aparecendo de novo aqui, que durou um ano,
ou seja, até 1689, que tem como maior impacto a ascensão de Guilherme III e Maria II e o fim do absolutismo da monarquia inglesa. Em 1756, começa a Guerra dos 7 Anos, que duraria até 1763, sendo travado por várias nações da Europa querendo principalmente domínio colonial. E no final de tudo, Reino Unido e companhia saíram como os vencedores, e a França, que lutava pelo lado oposto, acabou perdendo todas as suas colônias na América do Norte com a derrota. No ano de 1765, o escocês James Watt aperfeiçoou o motor a vapor e consegue o marco inicial na Revolução Industrial, citado no início do vídeo. Em 1776, foi declarada a independência dos Estados Unidos. Porém, os britânicos, que eram os colonizadores, não aceitaram isso, e assim começou uma guerra entre os americanos e os britânicos. Pelo controle da região, os americanos tiveram apoio da França e da Espanha, e no fim a vitória foi estadunidense, e a independência americana foi oficialmente declarada. E finalmente, em 1789, estoura a Revolução Francesa, onde, em resumo, a monarquia francesa era um lixo, então o povo se revoltou, tentaram ajustar a monarquia, mas sem sucesso, então mataram o rei e declararam que a França agora era uma república. E no fim o poder da França acabou nas mãos de Napoleão Bonaparte. A Revolução Francesa marcou o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, que era a idade no qual vivemos agora, em 2020. Mas enfim, esses foram os principais acontecimentos em 333 anos de Idade Moderna. Claro que tiveram muito mais, porém esses foram os que eu considerei como mais importantes. De qualquer forma, obrigado a você por ver esse vídeo. Se você quiser deixar suas sugestões nos comentários, fique à vontade. Então, tchau!